presidente Biden fez uma parada na Pensilvânia para pressionar por empregos em fábricas nos Estados Unidos. Isso ocorre enquanto o Senado trabalha para concluir o projeto de infraestrutura bipartidário. O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse que eles trabalharão até o fim de semana, se for necessário. E as máscaras estão voltando da Casa Branca ao público. O CDC reverteu a medida e está pedindo que todos os vacinados usem máscaras novamente. Isso marca uma reviravolta no anúncio de maio da agência, que levou milhões de pessoas vacinadas a abandonarem o uso das máscaras. E o primeiro mandado de prisão foi emitido para um dos democratas do Texas, que fugiu do estado por causa do projeto de lei de votação. E Biden alerta que os ataques cibernéticos contra os Estados Unidos podem desencadear uma guerra real. Confira todos esses assuntos hoje no Diante dos Fatos. Olá, bem-vindo ao Diante dos Fatos, eu sou Marina Dalila. Vamos começar na capital, onde as negociações sobre o projeto de lei de infraestrutura continuam. A pergunta permanece: os impostos estão subindo? O presidente Biden se reuniu com trabalhadores de uma fábrica de caminhões na Pensilvânia na quarta-feira para defender a energia limpa e os investimentos do governo como formas de fortalecer a produção. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse na terça-feira que tudo isso é parte de seu esforço para levantar e falar sobre sua agenda Buy American, bem como sobre o pacote de infraestrutura. Por falar no pacote de infraestrutura, a pressão está aumentando para que as negociações sejam encerradas. O grupo bipartidário ultrapassou o prazo final de segunda-feira com relação ao pacote de 1,2 trilhões de dólares. O líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, disse que eles estão fazendo um bom progresso. If an agreement can be reached, and I'm very optimistic and hopeful it will be, senators should prepare to work through the weekend in order to finish the bipartisan infrastructure bill. Alguns bloqueios de estradas incluem gastar em infraestrutura de transporte público e água e se deve-se usar fundos de alívio para o vírus para ajudar a pagar por isso. O senador republicano Pat Toomey, da Pensilvânia, disse que Biden deveria usar os fundos não gastos do pacote de alívio cobiçado de 1,9 trilhões para cobrir os investimentos em infraestrutura em vez dos aumentos de impostos propostos por Biden. Toomey comentou sobre a visita de Biden ao seu estado, dizendo em um comunicado: esperançosamente, ele usará sua visita para aprender sobre as necessidades reais de infraestrutura física dos habitantes da Pensilvânia e as enormes somas de fundos da Covid não utilizados que devem pagar por essa infraestrutura. A Casa Branca quer um acordo bipartidário para esta primeira fase, antes que os democratas elaborem sozinhos um plano de gastos mais amplo de 3,5 trilhões de dólares. E agora, por falar na Casa Branca, as máscaras estão voltando. Brian Monahan, o médico responsável pelo Congresso americano, está reintegrando o uso da máscara no edifício do Capitólio. Ele enviou uma nova orientação na terça-feira à noite, exigindo que máscaras bem ajustadas e de nível médico fossem usadas por todos dentro da Câmara da Casa. Monahan disse que isso vem à luz da nova orientação do CDC à medida que a variante Delta se espalha. Os repórteres também devem usar máscaras na sala de coletivas de imprensa. O CDC deu meia volta na terça-feira e agora recomenda que os americanos totalmente vacinados usem máscaras em ambientes fechados, pelo menos em alguns casos. Today, we have new science related to the Delta variant that requires us to update the guidance regarding what you can do when you are fully vaccinated. Na terça-feira, a doutora Rochelle Walensky disse que agora recomenda que os americanos que estão totalmente vacinados contra a Covid-19 voltem a usar máscaras em locais públicos fechados em regiões onde o vírus e especialmente a variante Delta estão se espalhando rapidamente. In areas with substantial and high transmission, CDC recommends fully vaccinated people wear masks in public indoor settings to help prevent the spread of the Delta variant and protect others. Então, por que a mudança? Dados novos e preocupantes revelam que as pessoas vacinadas que contraem a variante Delta, nos chamados casos de descoberta, podem espalhar o vírus. Esses casos de vírus entre os totalmente vacinados estão mais difundidos do que se pensava, de acordo com o CDC. Information on the Delta variant from several states and other countries indicates that in rare occasions,
some vaccinated people infected with the Delta variant after vaccination may be contagious and spread the virus to others. A orientação revisada é um revés para o governo Biden, depois de Walensky ter anunciado em maio que os americanos vacinados poderiam tirar suas máscaras na maioria dos lugares para permitir que a vida começasse a voltar ao normal. O CDC também recomendou que todos os alunos e professores das escolas de ensino fundamental e médio usem máscaras independentemente do estado de vacinação. O CDC acrescentou que as crianças devem retornar ao ensino presencial em tempo integral no outono com estratégias de prevenção adequadas. E o Dr. Fauci disse que o objetivo da vacinação não é usar máscaras. When you get vaccinated, you don't get vaccinated just because you don't want to wear a mask. You get vaccinated because you want to save your life. Your own health is the reason. As máscaras agora estão voltando às escolas. A Universidade Duke está exigindo máscaras em ambientes fechados, independentemente do status de vacinação. Há uma exceção para residências universitárias no campus, pois nesses locais foi informado que há um risco significativamente menor de exposição. Na carta aos alunos e funcionários, também foi afirmado que a chave para acabar com essa pandemia é vacinar a todos. A nova política entra em vigor na sexta-feira. E os mandatos de vacinas no nível federal podem estar a caminho. Biden disse na terça-feira que tal política estava, entre aspas, sob consideração. Uma fonte com conhecimento do assunto disse que Biden fará o anúncio na quinta-feira. As pessoas que recusarem a vacinação terão que se submeter a testes regulares e outros esforços de mitigação. E a diretora do CDC, Rochelle Walensky, sugeriu que sistemas estilo passaporte de vacina poderiam ser implementados nos Estados Unidos. Tem havido um debate sobre se é ou não legal exigir vacinas, porque todas elas estão sob autorização de uso de emergência. A FDA não lhes deu luz verde, no entanto, o Departamento de Justiça também está declarando a vacinação como sendo obrigatória. Na segunda-feira, o Departamento de Justiça avaliou e concluiu que é legal. O escritório de assessoria jurídica do órgão disse que a lei relativa às autorizações de uso de emergência não proíbe entidades públicas ou privadas de impor exigências de vacinas, mesmo quando as únicas vacinas disponíveis são aquelas autorizadas sob o uso de emergência. Mas as preocupações éticas sobre a obrigatoriedade das vacinas nos Estados Unidos ainda permanecem. O Dr. Robert Maloney, o bioeticista e inventor da tecnologia mRNA, argumenta que a forma como as vacinas de mRNA são anunciadas e obrigadas cruza a linha ética e legal porque ainda são experimentais. Ele disse ao American Tough Leaders no início deste mês que acredita que isso viola a regra comum do Código de Regulamentações Federais. E em meio aos mandatos das máscaras e das vacinas, a Pfizer disse que uma terceira injeção de sua vacina pode ser eficaz contra a crescente cepa Delta. A empresa disse que irá solicitar autorização de uso emergencial para uma terceira injeção em breve. Os pesquisadores dizem que uma injeção de reforço de 6 a 12 meses após a vacinação completa provavelmente proporcionará o mais alto nível de proteção. Estudos mostram que os níveis de anticorpos em pessoas de 18 a 55 anos que receberam a terceira injeção são 5 vezes maior. Também com a aprovação pendente, a Pfizer disse que quer estudar uma versão atualizada de sua vacina. O principal pesquisador da empresa disse que teria como alvo a variante Delta, que atualmente apresenta 83% dos casos do vírus nos Estados Unidos. Quanto às vacinas para crianças, a Pfizer anunciou que pode divulgar dados de vacinas para crianças de 5 a 11 anos de idade até o final de setembro. Esta é uma mudança em um anúncio original, mudando a idade para a autorização de emergência da vacina de 2 para 5 anos. A empresa disse que os dados sobre essas crianças mais novas podem vir ainda este ano. De acordo com o New York Times, a Moderna disse que não espera obter autorização de uso de emergência da vacina Covid-19 para crianças pequenas até o final deste ano ou início do próximo ano. E agora vamos deixar as vacinas e máscaras por um momento e falar sobre o que está acontecendo com aqueles democratas do Texas que fugiram de seu estado por causa do projeto de lei de votação.
O presidente da Câmara do Texas, Dade Phelan, assinou mandado de prisão para o legislador estadual democrata Philip Cortez no domingo. Phelan ordenou que o Comitê de Convenções da Câmara prendesse Cortez e o levasse perante o Tribunal da Câmara de uma só vez. As regras da Câmara, então, obrigariam o legislador democrata a comparecer à sessão da Câmara, mas o Comitê de Convenções não tem jurisdição fora do estado. Cortez é um dos 59 democratas que fugiram do Texas no início deste mês. Ele voltou brevemente na semana passada para discutir o projeto de lei de votação com os republicanos. Seus colegas democratas de Washington, D.C. o criticaram por isso. Mas Cortez voou de volta para D.C. no fim de semana, dizendo que as negociações não produziram progresso. Phelan disse que Cortez quebrou irrevogavelmente minha confiança e a confiança desta Câmara. Cortez prometeu a seus colegas da Câmara que voltaria. Em vez disso, ele fugiu do estado. 57 democratas do Texas permanecem em Washington, D.C. E voltando aos cyberataques, o presidente Biden alertou em 27 de julho que os Estados Unidos poderiam responder a uma guerra real contra os países que decidiram lançar ataques cibernéticos contra os Estados Unidos, de acordo com o Epoch Times. Biden fez os comentários durante um discurso no escritório do diretor de inteligência nacional que supervisiona a comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Ele disse: se terminarmos em uma guerra, uma verdadeira guerra de tiro com uma grande potência, será como consequência de uma violação cibernética de grandes consequências. A violação cibernética, incluindo ataques de ransomware, pode causar cada vez mais danos e perturbar o mundo real, acrescentou Biden. As operações de ransomware envolvem atores mal intencionados que criptografam os dados das vítimas e os tornam inacessíveis. Os atores, então, exigem resgate em troca da descriptografia. A Colonial Pipeline e a empresa de processamento de carnes JBS, sediada na Geórgia, foram vítimas recentes de ataques de ransomware que interromperam suas operações. O FBI atribuiu o ataque à Colonial Pipeline a uma gangue de hackers sediada na Rússia. E antes de terminarmos, o espaço tem estado muito nas notícias ultimamente, com bilionários chegando às fronteiras do espaço. E agora a SpaceX acaba de fechar um importante contrato de serviços de lançamentos para uma missão da NASA à Lua de Júpiter. O acordo para explorar a Lua Europa vale cerca de 178 milhões de dólares. O lançamento da missão está programado para 20 a 24 de outubro no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Esta é a primeira tentativa de realizar uma investigação detalhada da Lua gelada de Júpiter. Entre outros objetivos, a missão procurará condições que sustentem a vida. Isso inclui a procura de lagos sob a superfície da Europa e a análise do nível de sal de seu oceano. Por hoje é só no Diante dos Fatos. Obrigada por assistir e até a próxima!